Pecuária Inteligente. Sua conexão com o futuro sustentável e lucrativo. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Mais um episódio da nossa segunda temporada do podcast Pecuária Inteligente, a sua conexão com o futuro sustentável e lucrativo. Eu sou Faeza Rezende e estou muito feliz em conduzir o bate-papo de hoje. Afinal, é dia de história inspiradora por aqui. Eu recebo em nosso canal o produtor Marcelo Siqueira. Olá, Marcelo, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Bom dia a todos, boa tarde. Eu que agradeço, fico feliz de estar aqui fazendo esse bate-papo com vocês aqui. Muito feliz e lisonjeado e orgulhoso de ser parceiro da ABS. É uma parceria longa aí que tem só aumentado ao longo do tempo e a gente vai falar sobre ela. Mas eu queria começar falando um pouco da sua história, a sua história com a pecuária de leite. A gente conversava um pouquinho aqui antes, já te conheço, a gente já teve a oportunidade de viajar juntos, conhecer outras fazendas, conhecer um pouco da sua história. E eu queria começar contando um pouco dessa história, que você já está na quinta geração de produtores de leite, como começou tudo isso e como você viu que você também tinha vocação para a pecuária de leite. A história é bem antiga, mas diz que o meu tataravô, ele tinha vaca para fazer biscoito para a vovó lá atrás, antigamente. E eles eram produtores de café aqui na região do sul de Minas. Aí o meu avô começou as raças a mudarem, né? Daquela pé duro que tinha lá em, sei lá, 1800 e bolinha, e começou a querer mudar essa genética. A genética. Aí meu avô foi um cara bem dinâmico para a época, muito dinâmico, que ele chegou a ir para a Holanda trazer bezerrinhos de navio. Juntou uns produtores aqui do sul de Minas, foram para a Holanda, trouxeram de navio, tem até umas fotos dessas antigas aqui na fazenda, dos bezerrinhos chegando de navio com vários produtores, e nisso começou a brincadeira do holandês. Aí as vacas de 2 litros, de 1 litro, já passaram para 5 litros, não sei quanto na época do meu avô. E foi assim uma expansão da pecuária aqui para o sul de Minas, quem conhece, quem comprou. O Brasil inteiro, eu acho que comprou gado do sul de Minas, porque eles viviam como se diz, não era do leite em si, era da negociação da vaca holandesa. Aquela vaca de chifre, que não era descornada, lá atrás. Aí veio o meu pai. O meu avô foi um dos primeiros fundadores da Associação Paulista de Gado Holandês. Aí veio o meu pai, que já era apaixonado na vaca. Aí foi a primeira inseminação do Brasil, foi aqui na minha fazenda, 1966. Teve 2 inseminações, eu não me lembro hoje se foi parece que foi a congelada aqui. A fresca foi numa fazenda vizinha. Coletavam o sêmen do touro, levavam e implantavam. Aqui parece que foi a primeira congelada, em 1966. Foi feita aqui. E nisso, esse trabalho genético já tinha um gado, até então, que já não era dos piores, né? Já tinha umas vaquinhas boas. Aí foi em 1966 que começou o trabalho, então, do meu pai com a inseminação. Eu acho que uma das primeiras transferências de embriões que teve dentro do país foi aqui. Aqui foi o 4º lugar em vaca americana. 1980, 79, vinham vacas americanas para cá. Então, o trabalho ficou muito bruto em cima da vaca, em cima da genética, em cima do que é a vaca em si. A gente já foi para pista, a gente já teve. Hoje, a gente está em outro foco, foco de vacas longevas, vacas que pagam a conta. Então, o nosso foco hoje é
com a ABS e o que a gente faz aqui dentro da fazenda, que eu uso ABS, a vida inteira eu já usei ABS. Meu pai usou, todos usaram, mas que eu virei totalmente ABS faz 6 anos totalmente ABS e 3 anos no Gene Advance. E aí, você que acompanhou de perto toda essa evolução do seu avô, do seu pai, foi se apaixonando por isso. E quando que você assumiu mesmo os negócios da fazenda? E o que que a gente falou aí do que o seu tataravô trouxe, o que o seu avô trouxe, o que seu pai trouxe, o que que você trouxe para o negócio? Quando foi isso e qual foi essa virada de chave? A virada foi há uns 2009. 2009, meu pai vivo, já estava um pouco mais cansado, apaixonado e cansado. O meu pai tinha, o meu pai gostava de vaca. Eu gosto de vaca que dá leite. Não que as vacas não davam leite na época dele, mas como se diz, ele fez um sucesso para a época, que era o que ele tinha na mão. É a genética que ele tinha na mão, o que ele poderia fazer. Só que eu acho que aí foi a virada minha de 2008, mais ou menos, perdão, 2009 foi as viagens para o exterior. Eu fui vendo como se produz leite diferente sem escutar pessoas pessimistas. O Brasil tem muito pessimista no jogo. Vizinhos, alguma coisa assim. Leite não dá dinheiro, leite é bebida de pobre. Aí começou a virada. Uma virada minha. Como lá nos Estados Unidos, Canadá, eles conseguem ser tão lucrativos assim, e nós não podemos ser. Qual a pergunta? Lá eles têm governo. Aqui também a gente tem que andar, a gente tem que dançar conforme a música, eu acho, do negócio. A gente foi vendo que escala funcionava, vaca lucrativa funcionava, e principalmente escala. Aí a questão minha foi o seguinte: meu pai tirava 4, 5 mil litros de leite. Hoje nós estamos chegando nos 40 mil. Essa semana chegamos nos 40 mil litros dia aqui na fazenda. Então, essa virada antes do meu pai falecer, que ele faleceu há 6 anos atrás, tirávamos 10 mil litros de leite. 10 mil litros. E em 6 anos, a gente virou 40 mil litros de leite por dia. Hoje a gente está com 1.000 vacas em lactação, que a gente bateu essa semana, por incrível que pareça, 1.000 vacas com 40 quilos de média, 40 quilos de média, e um rebanho formidável, um rebanho de médio porte, vacas de vida produtiva extremamente alta, que a gente sempre quis. Hoje a gente está fazendo com o Gene Advance e essa terceirização, como eu já te falei uma vez, eu terceirizei a minha genética para a ABS. Eu acho que isso é a coisa mais formidável. O tempo que eu tenho para escolher touros, ela escolhe para mim. Então, eu tenho os técnicos da ABS, meus consultores, e essa mudança veio também com tecnologia, consultoria, veterinários de tops, consultoria financeira, foi englobando. Não que o meu pai seria ruim de serviço, não, meu pai foi um formidável porque ele tinha na mão, mas essa mudança minha foi extremamente positiva, que é de acreditar que eu não preciso ser um técnico agrícola, eu não preciso ser um veterinário, eu não preciso ser um gestor de negócio dentro da fazenda. É acreditar em pessoas, acreditar em genética, acreditar em pessoas que são boas, acreditar também em pessoas que não vai te agregar muita coisa na fazenda, eu acho meio pesado. Então, o que eu tenho hoje, o meu sucesso é minha equipe, meus gestores, todo o meu negócio, a minha família, e tudo mais sempre me apoiando. O maior luxo que ele me deixou na vida foi as vacas. Eu não poderia largar a mão das vacas, que era a paixão da vida dele. Então,
Não porque eu não gosto, eu sou apaixonado, talvez mais que ele. Mas ele me ensinou a gostar delas. Isso aí desde criança. Vamos lá, vamos levar um farelinho para Bezerrinha, vamos dar com 5, 7 anos. Quem não vai gostar de uma vaca depois disso? Ele soube fazer uma sucessão comigo. O maior orgulho que eu tenho dele. E você citou mais de uma vez, Marcelo, sobre a questão do programa de inadimplência, né? E é um orgulho muito grande para que a gente tem uma parceria aí de 6 anos, 6 a 7 anos, exclusivo dentro da Fazenda, há 3 anos já formalizado dentro do programa de inadimplência, e vocês são uma das mais de 130 fazendas que acreditam no potencial desse programa. E o que é o de inadimplência, né? A gente entrega uma assessoria técnica personalizada, uma consultoria técnica, o técnico todo mês dentro da propriedade, acompanhando essa evolução. O rebanho é genotipado, e com isso acho que direciona melhor os resultados, e eu queria que você comentasse sobre isso. E vocês têm acesso à genética premium, sem reserva da ABS, e prioridade nessa escolha, né? Então, conta para a gente o que mudou desde que essa parceria genética o possibilitou para essa terceirização que você comentou já pela segunda vez comigo. A gente achava no passado que a gente era um doutor em genética de escolher touros. Ah, esse touro apareceu, ele é lindo, ele é maravilhoso, mas talvez não era para você isso. Às vezes não é. Esse touro atrapalhava o seu negócio. E no mapeamento que a gente veio fazendo do nosso rebanho durante o tempo, tinha buracos no nosso negócio. O que nós fizemos no ano de, sei lá, de 2018? Que o nosso leite caiu, que a nossa vida produtiva caiu. A gente, foi aquele touro lá, que a gente escolheu errado, que a gente... não da ABS, de qualquer empresa, talvez a ABS, você pode escolher touros dela que não seja próprio para o seu rebanho, entendeu? Aí começou o Gene Advance, pessoas me direcionando, é assim, não tem escolha. Eu estou usando o que tem de top no mundo, um trabalho genético formidável. As pessoas que me orientam, os touros, eu sou um cara chato, até hoje eu ainda quero atrapalhar algumas coisas que eles fazem, mas eu vi que nos primeiros anos, que eu vim de um vício de escolher touros. Aí, quando começou o negócio, mas é muito melhor que eu esperava, Então, o meu ganho, aqueles buracos que eu tinha lá no passado, lá atrás, não aconteceu. Meu rebanho é ascendente, maravilhoso para os quesitos que eu quero, os quesitos que eu pedi para a minha produção só sobem, não tem buracos que eu falo, por exemplo, abaixou esse ano um pouquinho no leite, não existe mais. Então, é bem ascendente. Tanto que o meu rebanho já aumentou a produção de leite, já, porque hoje 100%, não dos animais totais, mas 100% das novilhas primíparas e de segunda cria já são do Gene Advance. Então, eu já subi quase 3 litros na média com um rebanho Gene Advance. Então, lógico que outras coisas melhoraram dentro da fazenda, os sistemas melhoraram, mas já esse número é muito pesado em cima do nosso negócio. É muito, você faz conta disso. Aí o que outra? Touros novos, eu quero usar os tourinhos mais novos possíveis que tem no mercado. Eu não quero usar o pai do tourinho. Se eu posso usar o tourinho, tá entendendo tourinho que a gente fala, os bezerros mais novos possíveis, que tem gente que está usando o avô ainda. Eu estou usando o neto. Geneticamente, isso falando, o neto tem que ter trabalhado muito melhor do que o avô. Porque são números que a gente está falando, números genéticos. Então, tem que considerar o genoma. Então, você não acredita em mais nada.
Então, tem que considerar e tem que melhorar. É isso que está acontecendo absolutamente e drasticamente dentro da minha fazenda. Acreditar, genotipar, ter uma coisa mais segura, tá entendendo? E outra, e torcer para a ABS trabalhar também na genética mais forte para nós, que nós vamos sair muito mais na frente que os outros. Que usando os touros novos, os mais novos possíveis, com genética mais alta, a nossa vida produtiva vai aumentar muito, o nosso leite vai aumentar muito, todos os quesitos vão crescendo barbaramente, que é o nosso ênfase final, uma vaca mais lucrativa e que vire a fazenda, vire de uma forma, o mesmo trato que uma vaca ruim come, a vaca boa come. Então, vamos cuidar da vaca boa. É isso que a BS faz para nós. A gente pensar assim, crescer 3 litros de leite por vaca, naquela vaquinha lá de trás de 5 litros por dia, é uma coisa, mas uma média de um rebanho de 40 litros, crescer 3 litros é muita coisa, né, Marcelo? É muita coisa, é muita Já é coisa. um, E já é um rebanho estabilizado, referência no país e conseguir um crescimento como esse. é muito grande e no final das contas é bárbaro. Esse número é bárbaro, é assustador. O que faz isso? Ah, não é? A gente tem uma filosofia da nossa gestão que a gente quer uma vaca saudável, saudável e com bastante leite. Entendeu? Porque eu poderia estar falando para você que agora, não, eu subi 10 litros de leite nas minhas vacas com o gene advance. Poderia. Só que eu tenho uma conta para trás que eu acho que é a pergunta de US$ 1 milhão. Que é a vaca para você que te dá, para mim, a vaca que me dá lucro, com saúde e andando bem e do jeito que eu quero? Tem média, mas tem fazenda aí com média de 50, 60 litros de leite. Tem? Esses caras não fazem conta. Será que eles têm essa conta na mão de saúde, de descarte, dessas coisas? Então, o meu gene advance juntou para mim para fazer toda essa conta. Uma vaca média, uma vaca que anda, uma vaca que come muito mais volumoso que concentrado. É isso que tá, entendeu? Talvez, eu poderia ter falado para você que aumentou 5, mas em cima do meu negócio, o que era para trás, o que é hoje, foram 3. E até para explicar para quem nos escuta, que o Dinadvance, ele parte de um índice personalizado para cada cliente, em busca das características que esse cliente quer, que ele busca. E por isso, às vezes, um touro da bateria BS, que é muito bem ranqueado no sumário, em todo o mercado, para a indústria, não é o melhor touro para o seu rebanho. E por isso, com essa personalização do plano genético, esses resultados são maiores, mais assertivos, como está acontecendo com vocês. Com certeza, com certeza. E focando muito, muito, leite, gordura e proteína. Eu não sou produtor de leite água, eu sou produtor de sólidos junto. Então, um orgulho que é ano a ano, gordura e proteína subindo drasticamente junto com produção de leite. Não é só leite. Não é leite que eu falo, leite sem sólidos. Marcelo, e nesse plano genético que a BS tem trabalhado com vocês, o Sexcel, a genética sexada, com certeza faz parte, né? Nossa, é a salvação nossa. É a salvação. A gente é um rebanho que está em ascensão, crescimento, perdão, falei errado, que está em crescimento. Eu preciso de mais animais. Eu tenho uma meta de chegar em um número de animais que eu preciso de aumentar. Por isso eu não uso o Beef in Focus ainda. Eu não uso o Beef in Focus. Futuro vai ter que ser usado, mas agora ainda não. Então eu uso o sexado em 100% das novilhas virgens. Novilha, vacas, primeira cria primíparas, eu uso mais ou menos uns 60%.
e vacas de segunda cria uns 40%. Então, eu uso muito o sexado. Eu acho que é uma bela de uma ferramenta para você aumentar, para você selecionar. É formidável, é formidável. Não deixo de usar nunca. E tenho resultados de sexado melhores que até de convencionais. Até melhores que convencionais. Tudo bem, foram animais já escolhidos mais a dedo para ser usado, tá entendendo? Mas os números são muito bons. Não pioram meus números. Eu acho que o sexado teria que ser repensado a partir do momento que atrapalha seus números. Ele só melhora meus números. Muito bom. E você falou que tem uma meta aí. Que meta é essa? Em quanto tempo? Pode contar? Nossa, a gente está fazendo um projeto aqui para 2.000 vacas, dobrar o nosso rebanho, Em quanto dobrar o tempo? nosso rebanho. Em quanto tempo? Eu acho que o nosso rebanho, a gente tem um belo de um trabalho reprodutivo, um belo de um trabalho de gestão. Eu acho que eu dobro em 5 anos. Em 5 anos eu vou para as 2.000 vacas, E se Deus qual é o quiser. papel da genética da ABS nesse processo? Ela está me assegurando animais que me dão vida para minha fazenda, são longevos dentro da minha fazenda, que produzem o que a minha fazenda merece, e ela está. As pessoas da ABS com a minha fazenda, que eu acho que em primeiro lugar também, tá entendendo? Não esquecendo todos da ABS, desde o gerente número 1 lá embaixo até o último colaborador, que são nota 10 aqui, o trabalho, o empenho deles comigo, eles são nota 10 no negócio, entendeu? Então, eu acho que é isso. E a ABS está fazendo vacas seguras para mim crescer. Você tem um conselho para quem está começando hoje no leite? Nunca faça da sua genética o que pessoas querem te influenciar. Eu falei meio abrangente, vamos falar no português mais exato. Eu não vejo uma pessoa sem fazer um plano genético antes do que ele quer ir para o que ele quer das vacas dele, do rebanho dele, antes de comprar um sêmen. Nunca compraria um sêmen sem saber o que eu quero de plano. O plano, primeiramente, depois de comprar o sêmen. Que hoje no Brasil, 80%, 90%, 95% compra o sêmen e depois quer encaixar no seu rebanho. Não. Faz um plano genético, depois compra o sêmen. Eu acho que é isso. E não só o sêmen, tem área para produção, quanto com as vacas que eu consigo, porque vaca não pode morrer de fome, quanto que eu consigo, todo um plano. Estou falando da genética que a gente está comentando. Nunca compre sêmen de pacote. Compre sêmen de genética nova e que é o plano do seu rebanho. Marcelo, eu quero agradecer muito a sua participação mais uma vez e deixar aqui um convite para daqui 2 anos, 2 anos e meio, a gente volte a conversar para a gente ver como está o caminho dessa meta, que talvez até lá já tenha até atingido. Se Deus E quiser. para a gente mostrar como está fazendo. Quem sabe a próxima aí pessoalmente, juntos. É que sim, vai ser um prazer. Voltando a agradecer todo mundo da ABS, vocês aí, pelo grande trabalho que é feito aqui dentro da minha fazenda. Eu acho que a minha fazenda virou, bem dizer, um modelo da ABS hoje. Eu sou muito honrado de ter a ABS aqui comigo e ser parceiro da ABS, porque eu não faria isso hoje no mercado sem outra empresa. Porque eu estaria no mercado, foi palavras que eu falei antes, eu estaria comprando sêmen sem plano. Hoje eu tenho plano.
Marcelo, em nome de toda a ABS, a gente agradece a parceria, a confiança em nosso trabalho. É muito bom, muito orgulho, assim, é um motivo de muito orgulho para toda a nossa equipe ver os resultados que a gente está ajudando a construir no campo. Muito obrigada. Um excelente 2025, ainda em tempo. Para nós todos. Para você, mais ainda. É verdade. Para quem não sabe, a Clarinha chegou aqui, a minha segunda filha, então realmente é um ano muito especial para a gente. Muito obrigada, sucesso. Eu que agradeço. E esse foi mais um bate-papo sobre pecuária inteligente, a sua conexão com o futuro sustentável e lucrativo. Eu espero que você tenha gostado e, se gostou, que possa nos ajudar compartilhando esse link para que mais produtores se inspirem com essa história tão inspiradora do Marcelo aqui, nosso cliente exclusivo há mais de 7 anos. Se você tem algum tema que gostaria de ouvir aqui que seja pauta do nosso Pecuária Inteligente, manda para a gente. O nosso e-mail é olharrural@gmail.com. Muito obrigada pela companhia. Em breve nós estaremos de volta. Tchau. Você acompanhou mais uma edição do Pecuária Inteligente por ABS. Sua conexão com o futuro sustentável e lucrativo.